Eu estava lendo a Bíblia e um versículo da Bíblia que eu guardei aqui, irmãos, olha só, Mateus 6, 22. Por que esse versículo ficou no meu coração? Porque alguma coisa acontece que enfraquece a gente no Evangelho. Alguma coisa acontece que não permite que nós venhamos a crescer no Evangelho. Empata. E eu estava lendo a Bíblia e eu parei nesse versículo aqui. Vocês viram o que está escrito aí? Mateus 6, 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Um versículo, como é que eu vou dizer? Não é leve, né? Não é leve. Mas tem uma explicação que eu fui ler aqui e eu ouvi que o senhor pregou domingo, pastor, porque algo tem feito com que as pessoas estejam fracas, estejam caminhando desanimadas no Evangelho, ou pior, de qualquer forma. Eu não sei o que é pior, né? Estar desanimado caminhando de qualquer forma, não sei. Porque a igreja de hoje, meu irmão, como um todo, ela não é mais a igreja evangélica de outrora. Não é mais. Não. Vi uma estatística, sabe Deus aonde, que diz que nós somos quase 50 milhões de evangélicos. Quantos desses 50 milhões de evangélicos são cristãos? São crentes de verdade? Eu não sei. Eu tenho uma luta diária para entrar na turma que é de verdade. E digo para vocês, não é fácil. Não é fácil. Mas eu sou pastor, eu sou título de pastor, eu sou um homem como qualquer outro, irmão. Eu erro, eu peco, eu falho, eu discuto, eu fico irado. Eu sou um homem comum, sujeito a toda e qualquer falha. Mas o que Deus me mostrou aqui é que tem complicado as pessoas nesse século, tem feito esta igreja fraca. Porque a igreja hoje é fraca. Os crentes hoje são fracos, muito fracos. Quando você pega um crente de antigamente, eu vejo que as pessoas falam: os pastores antigamente não sabiam nem ler, aprendiam a ler na Bíblia. É verdade, né? Eles não sabiam, a gente não sabia ler, era pastor, irmão. Mas quando ele levantava a mão, colocava na cabeça de um peão cheio de demônio, o peão caía, saía demônio até pela janela. Porque existe uma coisa que nós não temos hoje: compromisso sério com a palavra de Deus. Quando eu vejo alguém pensar, falar: vai ter um avivamento maravilhoso, as pessoas falam avivamento, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é bagunça, aquele tereré, aquele batana, que fala que é avivamento. Mas a palavra avivamento significa realinhamento do povo de Deus com a sua palavra. Eu realmente espero um avivamento verdadeiro, ou seja, o realinhamento do povo de Deus com a sua palavra, que não está alinhado. A nossa igreja é fraca. E aí eu falo: a nossa igreja cristã, a igreja de hoje é fraca. E nós temos um privilégio nessa igreja, ouvimos a palavra de Deus. Aqui é pegar a palavra de Deus. Talvez por isso não enche. Porque aqui não vai ter campanha de prosperidade, aqui não vai ter carro saindo pela janela. Aqui, se você ouvir o pastor falar de carro, ele vai falar primeiro para você ir trabalhar e arrumar um carnê, conquistar o seu carro, você estudar e trabalhar, porque senão você não vai. Não é lendo a Bíblia simplesmente que você vai enriquecer financeiramente. Isso é mentira do cão, é uma das mentiras que o diabo foi pregado, e a gente não vai fazer isso. Mas quando eu leio esse versículo, eu entendo que os olhos são ocupados por esta igreja fraca desse século. As pessoas têm olhado coisas que Deus não prometeu, mas a pessoa olha, vê e fala: aquilo vai ser meu, eu quero aquilo, eu vou atrás, eu preciso. Sabe o que nós precisamos, irmão? De Deus. Amém. Nós precisamos de Cristo. Os olhos enganam. Pessoas têm sido enganadas pelos olhos. Eu, ao ler a palavra de Deus, tive um título. E, por favor, Deus me deu uma palavra e me deu esse título aqui. O que está escrito aí? Para onde os teus olhos estão direcionando a sua alma? Você consegue responder isso?
Para onde os seus olhos estão direcionando a sua alma? O que é que você está olhando? O que você tem olhado tem edificado a sua vida? Lembra que os irmãos, eu não assisto televisão, eu odeio televisão. Falar, velho, você não assiste televisão. Televisão para mim é um lixo, não assisto. Eu me informo nas redes sociais onde eu preciso, porque como computador de profissão, eu tenho que andar muito bem informado, e ando. Mas eu não preciso de televisão, até porque para mim televisão desinforma, hoje em dia, né? Ela não informa ninguém, ela desinforma. Mas eu gostava de assistir Netflix, eu sempre falei isso, tem seriados gostosos, eu gosto de assistir Netflix. Não dá mais, eu não assisto, mas também não. Todos, 100% da programação da Netflix tem mensagens subliminares contra a palavra de Deus, 100%. Não tem nenhum filme, nenhum seriado que não tenha alguma coisa contra a palavra de Deus, exceto The Chosen. O resto todos têm. Contra a família, contra os princípios cristãos, todos os filmes, todos os seriados têm alguma coisa embutida. Uma coisa mais normal do mundo, como se fosse, por exemplo, casais não, duplas do mesmo sexo, né? Todos os seriados têm. E um dia desse eu estava vendo lá um chamado e eu vi, faz tempo, acho que foi quando eu realmente parei, e uma menina falava para um rapaz assim: você não vai encontrar com fulano? Fulano? Não, imagina, essa pessoa devia ter vergonha, porque ela é heterossexual. Você acredita que hoje em dia ainda tem gente que diz que é heterossexual? Como que? O anormal, pregada ali como uma coisa mais comum do mundo, meio que um filme, é a vergonha de se declarar heterossexual. E eu, que gosto de Netflix, continuo assistindo isso todo dia, com os meus olhos virados para isso todo dia. O que vai acontecer? Quando você acordar, já era. Já é tudo normal. E hoje, dentro da igreja, as pessoas estão achando também tudo normal, meu irmão. Se você estiver dentro da igreja, alguém que se aproxime de você e fale que coisa contra a Bíblia é normal, ore por ela e repreenda que ela está com um demônio. Não importa quem seja essa pessoa, pode ser o pastor Eduardo, repreenda, está com um demônio. Porque eles estão querendo dizer que está tudo normal. Não está tudo normal, está tudo alto. Você entende quando Deus quer nos direcionar aqui hoje, irmãos? Eu quero pegar um texto da Bíblia que vocês conhecem, eu já peguei algumas vezes aqui, mas eu quero pegar novamente. Queria que você fizesse a gentileza de pegar a sua Bíblia, 2 Samuel, por favor, 12, versículo 9. 2 Samuel 12, no versículo 9. Também preferia pegar João 9, mas não rolou. Vamos pegar aquele que Deus manda, né, pastor? João. Apareceu em Vila Presbiteriana. Silêncio. 2 Samuel 12, versículo 9. A igreja presbiteriana tem esse silêncio. Falar vai passar. A igreja pentecostal assim, é isso. Glória! Aleluia! Você foi acompanhado para ver? Glória a Deus! Tem para dar uns brilhos. Nós somos pentecostais. É que nem sempre para dar uns glória com efeito. Quem achou 2 Samuel 12, diga glória a Deus. 2 Samuel 12, versículo 9 diz assim: por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser sua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Quem conhece essa passagem da Bíblia? Amém. Essa passagem da Bíblia, meus amados irmãos, é uma passagem que relata mais ou menos aquilo que Deus quer falar nessa manhã e colocou no meu coração.
que nós estamos falando aqui de um homem que diz a palavra de Deus, a própria Bíblia, e ao falarmos o nome dele, estamos dizendo um homem segundo o coração. E quem foi que disse isso? O próprio Deus. É um homem escolhido lá atrás para ser rei de Israel, segundo o meu coração. Deus, ao escolher alguém, escolhe de acordo com o coração. Sim ou não? E nós sabemos disso. E essa passagem demonstra um momento em que um homem, segundo o coração de Deus, declarado pelo próprio Deus, mostra o que os olhos de uma pessoa pode fazer, independentemente dela ser crente, dela ser fiel a Deus, dela conhecer a palavra de Deus. Ela pode cair pelos seus olhos, sim. Ou seja, para onde é que você está olhando? O que é que você tem olhado? Porque esse é o segredo. Se nós simplesmente sairmos aí olhando para onde não interessa, certamente estaremos caminhando para condenação. Porque é isso que é bem claro na Bíblia. As pessoas não gostam de ouvir isso, e pastor nenhum gosta de dizer isso, mas existe até uma listinha na Bíblia de quem é que vai ser lançado ao fogo do inferno. Apocalipse 21, versículo 8, é uma listinha daqueles que, segundo a Bíblia, serão lançados ao fogo eterno, que é a segunda morte. Não tem outra oportunidade. A primeira morte é inevitável, a segunda é opção. Quem está entendendo isso? Então nós estamos falando de alguém que conhecia Deus, que era um escolhido de Deus, mas que a Bíblia fala que num determinado período, lá no capítulo 11, determinado período, aonde os reis costumavam sair para batalhar, aonde os reis iam à frente do seu exército, nós tínhamos o rei Davi. E o rei Davi, todos nós sabemos, é um homem escolhido por Deus desde o princípio, um homem que derrubou um gigante, um homem que com um estilingue derrubou um gigante. Por quê? Porque ele colocou Deus nesse negócio. Não foi ele que derrubou o gigante, foi Deus quem derrubou o gigante. Ele foi usado por Deus, ele tinha fé para isso. E este homem, ele saía, como todo rei, saía à frente do seu exército nas batalhas. Era um dever do rei sair à frente do exército em suas batalhas. E a Bíblia diz no capítulo 11 que naquele dia o rei Davi, ao invés de sair à frente do seu exército, o que foi que ele fez? Ficou em casa, ficou em Jerusalém. A Bíblia fala que à tarde ele levantou, ele acordou à tarde. Eu quero dizer uma coisa para você já entender o que Deus quer falar com você, irmão. Sabe qual é o princípio da queda do crente? A ociosidade, a preguiça e a falta de compromisso. Ociosidade, preguiça, falta de compromisso é onde começa a queda do crente. Que conheça ou não conheça a palavra, que tenha ou não tenha experiência, que seja subdeus, aí, sei lá, não importa. A ociosidade, a preguiça e a falta de compromisso tira você da presença de Deus. Quem é que está entendendo o que Deus está falando aqui agora? Por que esse homem não saiu aquele dia? Ele estava com preguiça. Era o rei, não tinha que dar satisfação a ninguém. Eu não vou. Aí vocês aí, o Joabe, que era o cara, vai lá na frente lá, derruba o inimigo, faz o que tem que fazer. Não vou. Mas acontece que ao não sair, ele ficou no palácio, e ao ficar no palácio, em ociosidade, sem compromisso com Deus, diz a Bíblia que ele sai do terraço para dar uma voltinha à tarde. E o que é que ele vê? Uma mulher tomando banho. Batseba estava tomando banho, estava se banhando. E a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. Então ele vem, sai do seu terraço e olha, acredito eu, pelos castelos que ele olhou para baixo. Essa mulher estava se banhando em algum lugar mais baixo. E ele olhou e viu essa mulher nua, bonita, se banhando. Qual que era a obrigação de um rei naquela época? Sair da batalha. Qual era a obrigação do rei? Estar à frente do seu exército. Ele estava na batalha?
Ele estava à frente do exército, ele estava em casa fora de horário, fazendo coisas que não deveria estar, e olha para onde não deveria olhar. A armadilha do diabo, meu irmão, acredite, começa na nossa ociosidade. A armadilha do diabo começa na nossa falta de compromisso com Deus. Quando você perde a responsabilidade de adorar a Deus, começa a sua queda, começa a desanimar, começa a ficar por um fio de cabelo na presença de Deus. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Com toda a sua experiência, a preguiça fez com que ele estivesse no lugar errado, olhando para o lugar errado, no momento errado. E aí começou a queda de Davi. Quem está entendendo isso? Amém. A Bíblia diz que ele olha, acha a mulher bonita, atraente, e começa aí os erros. Por quê? A Bíblia fala que ele manda os soldados chamar aquela mulher, perguntar quem é aquela mulher. E ele pergunta e ouve a resposta. Aquela mulher é uma mulher casada, é uma mulher que tem como marido um dos seus melhores soldados, que está em guerra com você pelo nosso país. Urias era um homem íntegro, era um homem com responsabilidade, era um homem com compromisso, mas ele não era rei, ele era um soldado. Ele estava na frente de batalha. E o que o rei fez? Perguntou quem era. Responderam: a mulher casada. O que um crente faria? Perdão, Senhor, foi aquele sentimento desavisado. Sai do campo. Sim ou não? Mas os olhos, meu irmão, os olhos trouxeram ao coração de Davi prazer, pensamentos da carne, momentos maravilhosos, e ele não estava nem aí se era casada, se não era casada. Vai lá e manda trazer aqui, olha isso. A Bíblia diz que ele manda trazer, porque ele é rei. Quem é que vai falar para o rei: eu não vou fazer isso? Davi tinha uma mania, gostava de cortar a cabeça dos outros. Então falou: o quê? Mandou ir, eu vou. E ele foi. E trouxe aquela mulher casada, mulher de um soldado em guerra, para o palácio. A Bíblia fala que ele deitou-se com aquela mulher. E aquela mulher, ao sair, descobriu que estava grávida. E falou para ele, mandou falar para ele: olha, estou grávida. O que Davi fez quando ficou sabendo que aquela mulher estava grávida? Já era um momento passado de pedir perdão, de dobrar os joelhos, de reconsiderar o que tinha sido feito e se virar para consertar. Mas se tem uma característica de um crente mentiroso, de um crente errado, de um crente que não tem compromisso, de um crente ocioso, é querer transferir as suas responsabilidades para os outros. Ele nunca tem culpa de nada. A culpa é sempre dos outros. A culpa não é dele, nunca. Já viu o irmão que nunca vem para a igreja e depois vai perguntar por que ele fala: foi fulano. Ah, eu não venho porque meu marido não sei o quê. Ah, eu não venho porque minha esposa não sei o quê. Ah, eu não venho porque meu filho não sei o quê. Ah, não. Por que ele não fala? Não, eu estou cansado, eu não quero ouvir. Eu quero ficar em casa. Mas você já viu o Pedro fazer isso? Não faz, não assume. Não fala: não, pastor, por que você não vai perguntar para a filha? Para ficar em casa. Fique em casa. Não, vai colocar a culpa em terceiros. Foi o que Davi fez aqui. Manda chamar o marido dessa mulher. E quando ele chega no palácio, qual é a atitude de Davi? Fala para esse homem assim: olha, fica aqui em Jerusalém, dorme aqui, passa a noite, me conta aí como é que foi a guerra, e fica lá na sua casa, passa a noite lá na sua casa. Qual era a ideia perversa de Davi? Que ele deitasse com aquela mulher aquela noite e colocasse a gravidez na conta de Urias. Pecou uma, pecou duas e vai continuar pecando. Adúltero, mentiroso e
E nós estamos falando de um homem segundo o coração? Pois é. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, prega essa palavra. Mentiroso, adulto, queria transferir a responsabilidade daquela gravidez ao marido, que era um homem íntegro, honesto, batalhador, estava lutando pelo reino. Quando Davi fala para ele, alguém fala para Davi: olha, Davi, o senhor falou para ele ir para casa, mas eu vou falar com o senhor. Eu falei: não, Davi, como assim? O cara está na guerra, eu dei folga para ele. O rei falou: vai para sua casa, Antônio. Só que Joabe não foi para casa, os outros soldados não foram para casa. Eles dormiam, como era costume, na entrada do palácio, tinha o alojamento deles lá. Eles todos dormiram lá e ele falou: ô rei, a arca está aqui, Joabe está aqui, todos os soldados estão dormindo lá, estão lá, no meio dos aposentos dos empregados. E eu vou para minha casa, dormir com a minha esposa? Vou nada, não vou. Olha que homem era esse. Ele falou: eu não vou, porque se você não pode ir, Guilherme, eu também não vou. Por que eu vou? Eu sou privilegiado, eu não vou. Se eles não podem, eu também não posso, eu vou ficar aqui. Qualquer rei iria fazer o quê? Elogiá-lo, seria não? Mas Davi viu um problema naquela situação, porque como que ele ia transferir a responsabilidade do seu ato pecaminoso a um homem que tinha honra? Sabe por quê? Quando um homem tem honra, não tem como você jogar pecado em cima dele. Quando um homem é honrado, as mentiras aparecem. Não tem como você levantar mentiras contra um homem honrado, porque olha, mais cedo ou mais tarde vai aparecer e vai mostrar que era tudo mentira. Porque quem tem honra, quem é mentiroso, sem vergonha, é mentiroso, sem vergonha, mas não fica oculto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Davi falou: olha, chama ele aqui de novo, por favor, agora vai dar certo. A Bíblia fala então que Davi chama ele, pastor, embriaga Urias, enche a cara do Urias. Falou: agora, cara bêbado, o bêbado não sabe o que faz, ele vai descer para a casa dele, ele vai dormir. E bêbado realmente Urias ficou, mas ele foi para casa? Não, ele voltou e dormiu no mesmo alojamento. E falaram para Davi: o cara nem bêbado, não foi, né? Nós estamos falando de um homem honrado, de um homem que tinha compromisso com aquilo que assumiu. Ao contrário da igreja de hoje, a igreja de hoje não tem compromisso com o que assume. As pessoas não têm compromisso com o que elas falam que vão fazer, não fazem. O compromisso de hoje é fraco, muito fraco. Mas esse homem tinha compromisso, ele não foi. E aí então vem terceiro pecado de Davi nessa sequência. Davi chama Joabe e fala para ele: olha, leva Urias, coloca ele na linha de frente, no lugar mais fácil dele tomar um tiro, uma flechada, ou sei lá o que Deus atacava naquela época, mas coloca ele na linha de frente, que é para ele morrer. E sabe quem que Davi mandou levar a carta? Urias. Deu a carta para ele, entregar para o comandante dele, e o comandante dele abriu a carta e falou: mata ele. O portador desta é para ser morto. Estamos falando de um homem segundo o coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Este homem, pastor, é colocado. Deram ordem de um rei. É a ordem do rei. Joabe vai falar o quê? Não vou cumprir. Só eu que vou para frente. Então, a Bíblia fala que ele coloca Urias na linha de frente. E Urias, evidentemente, é morto. Ele perdeu a vida por ser honesto. Ele perdeu a vida por ter princípios. Ele perdeu a vida por não se vender às coisas da terra, do mundo. Porque se ele tivesse os olhos de um crente de hoje, ao imaginar que ele poderia ir para a cama quentinha no meio de uma batalha, ele não iria, não. Eu vou
dormir no alojamento com os caras que não tomam banho lá. Ou posso ir para a casa dormir com a minha esposa, cheirosinha, me esperando. E mulher bonita, né, pessoal? Acho que o crente de hoje ia para casa. Mas ele não foi. Por isso ele foi morto. Você consegue entender essa situação? Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus que foi mentiroso, adúltero e assassino. Mentiroso, adúltero e assassino. Esse era o rei Davi. Um homem segundo o próprio Deus diz. Como é que você vai discutir isso? Que ele era um homem segundo o coração de Deus. Cumpriu-se o desejo de Davi. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Pode dar uma glória a Deus aí, irmão? E fica aí, de próprio. Dá um glória com efeito aí, pelo amor de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Tá bom. Diante do quadro. Oh, Deus. Eu quero ler aqui um versículo, capítulo 11, que é o capítulo... Glória a Deus. Lá no 26, aqui depois a partir do 26, a Bíblia fala que a mulher de Urias, quando soube que ele morreu, ela chorou muito. Ela ficou triste, claro, mas não morreu, foi morta. Aí o capítulo 27 do 2 Samuel 11 diz assim: e passado o nojo, com algumas outras versões aí, a palavra que eu não sei o que está escrito, luta, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa na minha vida que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Aí começa o problema. Aleluia. Sabe por que começa o problema, irmão? Quase tudo é possível você esconder das pessoas. Nada. Aleluia. De Deus, nada. Possibilidade zero de você esconder algo de Deus. Você vê que ele não falou nada aqui com ninguém, só Joabe sabia. Mas tudo que ele fez, a Bíblia fala que pareceu mal aos olhos de Deus. Deus está acompanhando. Assim como acompanha a minha vida e a sua vida, os seus pensamentos, os seus atos e os seus olhares até o dia de hoje. Pergunto novamente: o que você tem olhado nessa vida? Você consegue entender isso? O contexto da passagem bíblica se refere a uma mulher bonita, mas eu estou me referindo à vida. O que você tem olhado? Tem gente que passa a vida olhando bens materiais dos outros, por exemplo. Sim ou não? O irmão aparece com um carro bom, vocês comprou o carro mesmo. Não. Aparece com um carro bonitão, não. O cara tem uma casa nova com piscina, o cara quer uma casa com duas, pastor. Não, os caras têm uma piscina que quer uma com duas. Por quê? Porque ele está olhando algo que não é dele. Por que você não se contenta com o que Deus te deu, irmão? Por que você já não agradece aquilo que você tem, glorifica de pé e segue sua vida e para de ficar com os olhos nas coisas dos outros? Aleluia. Aleluia. Você consegue entender isso? É muito comum as pessoas ficarem. Eu, por exemplo, os irmãos sabem, no meu trabalho, eu tenho 2 clientes, são os 2 maiores clientes, por sinal, são 2 empresas. Um deles me indicou como contador da outra. Eu não me lembro qual foi o primeiro, foi a dona Ivani. Ela foi que me indicou primeiro para um outro cliente hoje chamado Esdras. Esses 2 hoje têm um faturamento muito grande. Estava até conversando com o pastor agora há pouco aqui sobre um outro assunto, mas toquei neles. Eles têm um faturamento bom como empresa de pequeno porte. Faturamento legal. E diante dessa crise do inferno que está passando nesse país, onde o diabo nos tem governado, nós estamos no sufoco mesmo. Quem é empresário, quem trabalha na minha área sabe
a desgraça que esse país está por conta desse demônio que está nos governando. Essas pessoas, esses clientes, conhecem um ao outro, e é incrível o que um faz, como o outro vai atrás. E às vezes quer que eu seja o cara para falar, fica perguntando: fulano comprou um caminhão novo, isso não é verdade, Eduardo? Você é contador, você registrou lá, né? Eu falei: gente, como assim? Nem eu sabia o raio do caminhão, porque não tinha passado para mim ainda o caminhão. A pessoa já estava sabendo que eu tinha comprado um caminhão novo e perguntou para mim. Eu falei: não, passou aquele dia. Eu voltei lá 2 dias depois para fazer um outro negócio lá, e ela estava conversando com o filho dela: fulano, você já viu o preço do caminhão? Aí eu, não falou comigo, o preço do caminhão. Aí eu lembrei, o cara lá comprou um caminhão novo, ela não precisava de caminhão novo, já tem caminhão novo, ela foi atrás para comprar um outro caminhão, para dizer que eles estavam com essa coisa, para mostrar que ela tem condições de ter um caminhão tão novo quanto o outro. E sabe o que é pior? Ela não precisa desse lado desse caminhão, até porque as vendas hoje elas caíram, mais de 50% das vendas caíram, e continuam em queda, vão cair mais se continuar essa situação. Então a realidade é essa. Mas independente da pessoa estar numa situação difícil, ela quer comprar coisa que ela nem precisa, para mostrar para o outro que ela tem condições. Você consegue entender o que os seus olhos podem fazer? Mas aquele que olha para cima, que olha para Deus, que tem compromisso com Deus, rapaz, ele não está nem aí para o seu carro, ele não está nem aí para a tua casa. Ele pede que Deus te abençoe. Pastor, comprei um carro novo. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. E é de verdade, é de coração. Você quer ver o irmão prosperar. Mas as pessoas que têm um olho mau, os olhos delas são trevas, ela não quer ver as pessoas prosperarem, porque ela não tem os olhos bons. Deus viu a atitude da vida. Deus está vendo as suas atitudes. Deus está acompanhando o seu dia a dia. Deus sabe que você tem no seu coração. Você consegue entender isso? Amém. Deus viu, diz a palavra de Deus. Agora eu quero que você dê uma olhadinha no versículo 13. O versículo 13, 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, versículo 13. Todos acharam? Amém. Diz assim: então disse Davi a Natã. Quem é Natã? Profeta. Que profeta? Natã é o profeta que Deus enviou para Davi, para que Davi tivesse a oportunidade de se arrepender, e aqui começa o segredo dessa pregação de hoje, daquilo que havia sido feito. Amém? A Bíblia fala que Natã foi até ele, chegou até ele e contou uma historinha. Os irmãos sabem qual é essa história, né? Ou não? O que foi que Natã fez? Falou: Davi, tem uma historinha para você. Tinha uma pessoa pobrinha, que tinha só uma ovelhinha. Essa ovelhinha alimentava ele pegou ela de pequenininha, e veio um cara rico, cheio de dinheiro, pegou a ovelhinha, matou a ovelhinha, roubou a ovelhinha, subiu com a ovelhinha, sei lá. O que Davi fala? Esse cara tem que ser morto, ele tem que pagar 4 vezes mais, isso é um mau caráter. Natã vai para a cara dele: pois é, eu concordo, mas só que esse cara é tudo. Profeta de Deus, irmão. Naquela época, profeta trazia o recado de Deus, é desse jeito aí. E se não fosse de Deus, a cabeça vai ficar onde? Se a pessoa falar isso por ele, para Davi, que não tinha lá esse humor todo, no mínimo ele ia cortar a sua cabeça. Acontece que os profetas eram de Deus, e ele fala: olha, esse cara é tu. Davi aqui, meu irmão, cai na realidade. Davi aqui acorda
E ele responde aí no versículo 13 de 2 Samuel 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor trapassou o teu pecado, perdoou os teus pecados, não morrerás. Quem está entendendo isso? Vou repetir. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Davi a Natã: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mentiroso, adúltero, assassino. É possível ter mais pecador que isso? O que mais você pode fazer para ser mais pecador que isso? Mentiroso, adúltero e assassino. Dos três que estão na listinha de 21:8 de Apocalipse. Ele já pegou logo 3 da listinha, mas isso aqui são mesmo. Tanto o adúltero quanto o mentiroso e o assassino. Mas aí vem o segredo do Deus que você serve, irmão. Deus viu, Deus acompanhou, Deus viu o tamanho do erro e do pecado, mas a Bíblia diz que Deus perdoou Davi. Será que eu perdoaria? Será que você perdoaria? Será que nós chegaríamos realmente a falar: não, eu te perdoo de coração, e perdoaria realmente? Pois esse Deus perdoa. Você já viu quando você vai falar de evangelho com uma pessoa que não é crente, que nunca leu a Bíblia na vida, que assistiu 2 capítulos de Jesus e quer pregar para o pastor, e ela fala: matou, roubou, está pensando que Deus vai perdoar agora? Vai. Miserável, você não lê Bíblia? Lógico que vai. Porque se Deus perdoa Davi diante disso, Ele pode perdoar você, Ele pode perdoar eu, Ele pode perdoar o seu irmão, pode perdoar seu marido, os seus filhos, aqueles que você tem orado. Deus perdoa todo mundo. Basta ter o segredo que Davi teve: ele se arrependeu. Pastor, qual é o segredo do perdão de Deus? Arrependimento. Se você se arrependeu de verdade, Deus perdoa, perdoa. Mas eu matei o cara, Deus perdoa, perdoa. Eu fui adúltero, deixou de ser, Deus perdoa. Continua, é inferno, não tem coisa aí. Meio tempo, também não tem no próprio Deus, não. Mas deixou, mudou, mudei. Está perdoado, está perdoado. Eu menti. E a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, mas o pai do perdão é Deus. O pai do perdão é Deus. E como é que a gente pode ter certeza que Davi realmente se arrependeu? Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo que ele escreveu justamente por conta dessa situação. Aleluia. Quem está entendendo a palavra hoje aí, irmão? Tá legal? Estou falando de mim, mas poxa. Deus só corrige quem é. Eu estou falando de mim mesmo. Eu gosto de ouvir um reteteção. Melhor. É gostoso. Se é bom, se é gostoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei Salmo 51. Eu me besteirei, pastor. Veja aqui. Cadê? Salmo 51, Salmo 60, 56. Quem achou o Salmo 51? Amém. Vou fazer uma leitura dele, então, versículo 12. Eu vou ler aqui, vocês acompanham, amém? A oração feita por Davi. Aliás, uma coisa que é interessante aqui, meu irmão, é que Davi, quando ele cometeu todas essas iniquidades, ele fez por baixo do pano. Ele não contou para ninguém. Deus é quem acompanhou e viu. Fora isso, olha. Mas ele fez tudo por baixo do pano. Mas quando ele vai pedir perdão, ele faz um salmo. E eu não sei se na sua Bíblia está assim, está escrito aqui no meu, logo no começo: Salmo de Davi para o cantor mor,
quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter estado com Batseba. Está escrito algo assim no seu em cima aí? Está escrito? Eu entendo que aquilo tornou público. Está escrevendo com o líder do louvor, né? Então ele assumiu publicamente o que ele havia feito. Porque o pecado até pode ser escondido, né? Mas para você se redimir com Deus, você tem que assumir. Tem que assumir. Errei, pequei, fiz o que não devia. Mas o Senhor Deus me perdoa. E Davi escreve esse salmo, que diz assim sobre o primeiro verso: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia. Amém, irmãos? Este salmo é um pedido de perdão, Glória a Deus. é uma purificação que Davi pede para a sua alma. E aqui no versículo 12 ele diz assim: torna a dar-me alegria. Torna a dar-me alegria. Porque é isso que o pecado faz. Ele rouba a nossa alegria de estarmos servindo a Deus. Eu conheço muitas pessoas que serviam a Deus e hoje estão andando, zanzando por aí. Mas eu não reconheço alegria nelas. Momentos de entusiasmo pode ser, mas alegria não. Nós que servimos a um Deus vivo, a um Deus que por amor à minha vida e à sua vida entregou seu único filho para passar o que passou. Somos pessoas que temos que atentar para onde direcionamos os nossos olhos. Olhe para o alto, olhe para Deus, olhe para a palavra do Senhor, porque é você o alvo de Satanás. É você que ele quer tirar, que ele quer roubar a alegria. É da sua casa, da sua família, que ele quer tirar a alegria do Espírito Santo. Tem lares que foram destruídos porque alguém tirou o olho de Deus e olhou para onde não interessava. Destruiu um lar, destruiu uma família. Mas eu quero, em nome de Jesus, declarar aqui nesta manhã que nas famílias aqui representadas, todo espírito do inferno, todo levante de Satanás, cai por terra aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós erramos sim, pecamos sim, mas somos pessoas que conhecem a palavra, nos arrependemos e renovamos esta aliança com o Deus Pai Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Exércitos. Aleluia. É a Bíblia que diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para morrer por mim e por você. Nós temos que entender aonde nós precisamos colocar os nossos olhos. Para onde você olhar, aquilo que você está olhando vai acender algo no seu coração. E pode ser coisa boa
Então pode ser coisa ruim. Mas os teus olhos são quem direciona a sua alma. E eu refaço a pergunta do tempo: para onde os teus olhos estão direcionando a sua alma? Aleluia. Para Deus, para o cão, para a vitória ou para a derrota, para a santificação ou para a perdição? Define o que convém nós olharmos. A Bíblia deixa claro que Betseba era uma coisa boa de se olhar. Era uma mulher bonita, atraente, estava nua. Quem quer falar que não é bom de olhar? Isso é mentiroso. O problema é esse. A partir do momento que ele olhou, o coração dele acendeu coisas que não precisava. E levou ele a tudo isso. E vocês sabem como termina essa história, né? O filho morreu. O filho, fruto desta relação, morreu. A casa dele, a Bíblia diz que a espada não se apartaria, não se apartou. Um dos filhos, que me fugiu o nome agora, Absalão foi o último que foi morto, porque ele estuprou a própria irmã. Tamar, a moça, e fugiu o nome do rapaz. O outro irmão, alguém acha o outro irmão do Absalão? O filho da Foi o Abner. Aminon. Absalão, Aminon, Tamar, certo? Aminon estuprou Tamar. Absalão matou Aminon. Tentou roubar o trono do pai e morreu. E sabe quem é mais interessante? Quem matou? Quem foi que matou Absalão? Que não era para matar. Davi falou: vai lá, prende ele, traz, mas não encosta a mão nele. E ele foi fugindo num cavalo. A Bíblia fala que o cabelo era comprido, enrolou numa árvore e ficou pendurado. Foi lá quem matou ele? Joabe. Lembra de Joabe? Ele falou: vai lá e mata. Além de tudo, ele deu legalidade para alguém matar o filho dele contra a ordem dele, ele não poder falar nada. Que exemplo ele tinha para falar? Você vai chegar para Joabe e falar: eu não falei para você não matar meu filho? Ah, você mandou matar a mulher do cara lá, e seu filho tentou roubar sua tua mulher matar. As coisas ruins ficam, né? O problema maior dos nossos pecados é que tudo tem consequência. Todos os pecados têm consequência. Deus perdoa, sim, qualquer pecado, qualquer um. Mas as consequências, tem jeito não, vai ver. E nesta manhã aqui, quero convidar vocês a se colocar em pé.